mais um assunto para a gente trazer a Fernanda Manhota, porque passado já um ano e alguns dias do ataque terrorista de 7 de outubro do ano passado, Fernanda Manhota, e toda a campanha militar, seja de Israel na faixa de Gaza, seja também as questões envolvendo o território ao sul do Líbano, é muito difícil de se ver algum desenho de solução, e toda vez que surge algum tipo de questionamento à campanha militar de Israel, e muitas vezes envolvendo organismos multilaterais, internacionais, em especial a ONU, acaba tendo esta reação, ou seja, o que acaba tirando ainda mais a perspectiva de que alguma organização internacional possa intermediar uma solução pacífica para este conflito que se arrasta aí há mais de um ano, falando especificamente do tensionamento pós o ataque terrorista do Hamas. É isso, Yuri. A gente está vendo não só, né, o esgarçamento das estruturas internacionais, quer dizer, toda uma paralisia desse sistema que não consegue se impor, quanto, obviamente, dos países que os compõem, né, e que não conseguem, portanto, articular saídas coordenadas diplomáticas, mas toda essa resposta israelense e as críticas que se empreende nesse documento em particular da ONU e várias investigações que, inclusive, foram levadas adiante pelo Tribunal Penal Internacional, com críticas bastante severas, né, indiciamentos de autoridades israelenses, gira sempre em torno de dois principais temas, né, que são objeto de estatutos, de acordos, de tratados internacionais. Um deles é a questão da proporcionalidade, então se entende que muitas vezes num conflito, você que é atacado pode retalhar, pode contra-atacar, inclusive como uma medida de defesa, mas essa ação, esse contra-ataque, ele precisa seguir, obedecer uma lógica de proporcionalidade. Então, é aquela história, né? Você não pode matar uma formiga com a bazuca. E é um pouco essa crítica que se faz no caso desse conflito em particular. A outra crítica que se faz é a crítica sobre a pouca distinção ou a não distinção entre o que são alvos militares e alvos civis, né? Digamos assim, na cartilha da guerra que existe, pactuada entre os países, até para evitar um conflito generalizado, existem normas do que pode ou não ser feito, né? E no caso desse conflito, e esse é o caso mais pontual que a gente está destacando nessa matéria, a gente está tendo, dia após dia, cada vez mais relatos de alvos civis, né? Nesse caso, até pessoas que estão ali trabalhando para tentar minimizar os danos humanitários causados na guerra, médicos, pessoas que estão ligadas ao sistema de saúde. O governo israelense sempre responde, como você mesmo disse, dizendo que nesse caso é difícil distinguir quem seria, né, o alvo civil e o alvo militar, já que os membros do Hezbollah, do Hamas, desses grupos paramilitares, eles estariam infiltrados. É uma guerra, de fato, particularmente difícil, né? Ela tem características dessas chamadas guerras assimétricas, mas, em geral, as diversas críticas que Israel tem sofrido passam por esses dois lugares que eu citei. Então, de um lado, a desproporcionalidade, que muitos entendem que está acontecendo, e, por outro lado, né, simultaneamente, também essa empreitada que tem como colateral muitos alvos civis, além do que seria considerado padrão de uma guerra ou aceitável, mesmo em caso de conflitos, né, que foram internacionalmente normatizados, digamos assim. É bom lembrar que Israel ele não é signatário do Estatuto de Roma, que é o estatuto base, né, que, a partir do qual se reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, inclusive quando o tribunal fez, né, publicamente o anúncio da sua avaliação sobre Netanyahu e outros membros do governo, o governo rapidamente retalhou, disse que o tribunal era parcial, enfim, e que isso impede que medidas mais efetivas possam ser adotadas, já que cada Estado, pelo princípio da soberania, só pode se submeter àquilo que reconhece e aceita. Yuri, Débora. Fernanda Manhota, muito obrigada pelas suas análises, pela sua participação hoje um pouquinho mais cedo aqui no 360. Te agradeço e te desejo um excelente final de semana, viu?